Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje vamos começar um novo livro, ele também é bem curtinho, é o livro de Colossenses, ele também tem 4 capítulos, então a gente vai estudar ele segunda, terça, quarta e quinta. E na sexta-feira a gente começa outro livro. Vamos lá, vamos começar? O livro de Colossenses fala sobre fé. A igreja de Colosso estava enfrentando um problema sério de falsos profetas. Falsos profetas estavam ensinando de forma errada sobre fé. Então eles estavam esquecendo dos valores de Cristo, o que Cristo deixou aqui na terra para nós. Então, Paulo faz a carta a Colossenses. E quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso em Roma. Foi uma das primeiras prisões de Paulo, foi lá em Colossenses, em Roma, quando ele escreveu para Colossenses. Então ele ajuda as pessoas da igreja de Colosso a crer, independente de qualquer coisa, crer. Acredito eu que Deus tenha deixado ele preso nessa época, é exatamente isso, para que ele imprimisse nas escrituras o valor da fé. E é sobre isso que a gente vai estudar um pouquinho nesses 4 dias. Colossenses 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus e irmão de Timóteo, aos santos fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a graça e a paz a vocês, da parte de Deus nosso Senhor Jesus Cristo. Ação de graças. Sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Por causa da esperança que Deus lhe reservou nos céus, a respeito do qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram entender a graça de Deus em todas as suas verdades. Pois vocês aprenderam de Epáfras, o nosso amado cooperador, fiel ministro em Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e por pedir que sejam cheios e plenos do conhecimento e da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E é isso que vocês viram de maneira digna do Senhor, em tudo que possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenhamos toda a perseverança, paciência e alegria, dando graças à herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor amado, em quem temos redenção, a saber, o perdão de pecados. Supremacia de Cristo. Ele é a imagem de Deus, do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça e o corpo, que é a igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que tudo o que tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus, que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tantas que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dos santos.
inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continue alicerçando firmes na fé, sem que vocês se afastem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram que tem sido proclamada a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho pelo qual Paulo me tornei ministro. O resto do capítulo 1 eu vou ler amanhã, porque ele já iniciou outro parágrafo, outro título, e eu acho que fica melhor. Eu estava lendo até chegar no outro capítulo e às vezes a gente fica um pouco perdida no início de outro, tá bom? Aqui ele fala sobre a fé em Cristo, sobre quem é a figura de Jesus, quem éramos nós quando nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados e quem somos nós agora quando estamos em Cristo. Ele fala uma parte do texto aqui, eu vou ler de novo porque eu sou muito apaixonada. Sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do amor, do seu amor. Gente, o sacrifício na cruz, ele fez um transporte da humanidade. Ele tirou a gente do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Gente, isso é muito forte. Isso tem que ser a mola propulsora da nossa fé. Saber que nós estávamos condenados e com Cristo agora nós podemos herdar a vida eterna. É algo a ser levado com dignidade. Se a gente for conversar com um ateu hoje, ele vai falar, Jesus existiu. Um muçulmano, sim, Jesus existiu. Se a gente for falar com um agnóstico, com um budista, com qualquer tipo de religião, eles vão falar, sim, Jesus existiu. E é engraçado que Deus, ele deixou a marca do seu Filho tão forte aqui na terra, que não tem quem note, que não tem quem não perceba que Jesus existiu. É impossível alguém falar assim, Cristo não veio na terra. E a coisa mais forte é o que Cristo representa. Porque quando alguém que não sabe o que é Jesus diz que ele existiu, ele está afirmando tudo o que ele fez. Porque 100% do que Cristo fez foi apresentar para a humanidade o reino dos céus. Eu vou falar agora com alguém que não tem nada a ver com o cristianismo. Ele vai falar o quê? Sim, Cristo veio. E quando você vai ver o que é Cristo, Deus ele é tão incrível, que ele deixa formas claras de se revelar. Até quem não crê que Jesus Cristo é o próprio Deus, ele tem que afirmar, Cristo existiu. A maior luta de quem não crê em Deus é provar que Deus não existe. E Deus ele veio se revelando através do seu Filho. Se Cristo fez tudo o que fez, porque ele é próprio Deus, qualquer pessoa que afirme que Jesus existiu, que não tem como não afirmar por conta das evidências, ele é claro em dizer, Deus existe. Deus ele é muito engraçado, ele faz as coisas assim de um modo tão diferente do que a gente consegue entender, sabe? E quando você vai ver quem é Cristo, você entende o que ele veio fazer aqui na terra. Ele veio nos tirar do império das trevas e ele veio nos transportar para o reino dos céus. Essa foi a missão de Jesus. E através da cruz, através do sacrifício da cruz, é que nós somos co-possuidores do reino dos céus. Eu fico muito impressionada com esse devocional. Às vezes eu ligo minha câmera e vejo algumas pessoas aqui online, vejo uma quantidade de pessoas que assistem depois, e eu já fico feliz que eu falo, a palavra não voltou vazia. Mas existem dias que a gente passa atividade prática. E ontem eu falava com vocês, olha, limpa o teu guarda-roupa, tira o teu passado. Existem coisas ali no seu passado que não fazem parte do seu presente.
Existem roupas lindas, sapatos lindos, bolsas lindas que não fazem parte do seu presente. Existem roupas que nunca mais vão caber em você. Existem roupas que não combinam com você. Existem coisas ali dentro que retomam você antigo, não você presente. E muito menos ao você do futuro. Roupas que as pessoas precisam. Às vezes a gente quer dar o que é muito velho, a gente quer dar o que é muito rasgado, dilacerado, mas coisas às vezes que dignas que as pessoas precisam para ter dignidade tá dentro do seu guarda-roupa e você tá retendo. Então você fica presa àquelas coisas porque elas estão ali. E às vezes a gente não entende, né? Mas a quantidade de pessoas que têm sido movidas através desse devocional me encanta. Porque a palavra, ela nunca volta vazia. E é exatamente isso que Cristo veio fazer na terra. Ele veio dizer que a palavra não ia voltar vazia. O sacrifício dele, o sangue dele que verteu naquela cruz, cada gota de sangue derramado pelo meu e pelo seu pecado, veio nos dizer, a palavra não volta vazia. O livro de 1 João, capítulo 5, versículo 7, eu acho que é isso, diz assim, existem três, o Pai, o Espírito e a palavra. E a palavra é Jesus. O Antigo Testamento aponta para a vinda de Cristo. O Novo Testamento é de fato a vinda de Cristo. E a continuidade do Novo Testamento é a preparação da igreja para a segunda volta de Cristo. Então, a grande revelação de Deus para a humanidade é Jesus. Olha só que coisa linda. Deus se revela através da figura de Cristo para nos livrar, nos salvar e nos proteger. E não tem como negar a não existência de Cristo. E é engraçado que nós que nos dignamos a ser cristãos, muitas vezes nos comportamos de forma totalmente contraditória às Escrituras. Porque aqui a palavra, ela tem falado com a gente sobre fé. Eu desligo esse devocional. E daqui a pouquinho, nós somos movidos pela falta de fé. Porque quando a gente olha as circunstâncias, quando a gente olha as coisas que estão acontecendo com a gente pensa, não vai dar certo. É impossível. Mas a gente se esquece que um Deus, ele bolou um plano, uma estratégia para ser revelado para a humanidade através do próprio filho dele. Ele vem, ele possui o ventre de uma mulher. Aquela mulher se enche do Espírito de Deus. Ela dá a luz ao próprio Deus, a Cristo. Então Deus sai de toda a sua divindade e vem como um homem mostrar pra gente o que é o amor e a perseverança. O próprio Cristo encarnado faz com que a gente seja co-herdeiro do reino dos céus. E muitas vezes a gente desiste da fé. Para mim, pior do que negar a existência de Deus é eu e você falarmos que somos de Deus e não nos comportarmos como alguém de Deus. Quantas vezes a gente vê a nossa realidade e vê que a nossa realidade não combina com o futuro que a gente sonha, ou que ela não combina com a promessa que Deus nos deu e a gente desiste no meio do caminho. Só que a palavra de Deus, ela é tão clara a despeito de quem desiste, de quem perde a fé, de quem não entende o sacrifício da cruz, que ela diz, sabe o que vai acontecer se você ficar assim? Nada. Meu Deus. Nada. Uau. Isso é vaidade. Você não ter fé é vaidade. Você sabe o que é vaidade? Vaidade é estar cheio daquilo que é vazio. A falta de fé é uma das características da vaidade. Porque você está cheio da sua falta de fé. Você está cheio daquilo que é vazio. Nós, né? Quantas vezes a gente olha e fala, não dá. É impossível. Não vai acontecer.
E isso é totalmente contraditório com o que as escrituras nos dizem. A gente tem pouco tempo nessa terra. Imagina se você tivesse do seu lado um relógio, tic-tac, 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 e você soubesse o dia e a hora exata da sua morte. Tic-tac, tic-tac. Eu tenho certeza que as quase 500 mil pessoas mortas por conta dessa pandemia, elas teriam feito muitas coisas diferentes. Tic-tac, tic-tac. Ontem eu vi a história de um homem jovem, muito jovem. Ele devia ter uns 40 e poucos anos, sem comorbidade nenhuma. Ele estava em oração pelas pessoas que estão doentes. E ele pegou o Covid. E um dia tudo bem, em outro um pouco de falta de ar, em outro um pouco mais de falta de ar, e no outro cansaço a mais, uma dor no corpo exagerada, até o momento que ele pensou, meu corpo está bem debilitado, acho que eu vou para o hospital. 30 dias depois, do dia que ele ficou sabendo, nem no dia da hospitalização dele, foi acho que uma semana a hospitalização dele, ele veio a óbito. Fim. Tic-tac, 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 tic-tac. Fim. Acabou. E às vezes a gente pensa que a gente tem tempo demais. Será que a tua falta de fé daqui a alguns minutos, ou daqui a algumas horas, ou daqui a alguns dias, vai ser a sua última falta de fé? Será que o último ato que Cristo espera da minha vida e da sua vida é que a gente tenha fé diante das circunstâncias e eu e você nos tornamos vaidosos, cheios do que é vazio, cheios do nada, sendo que Cristo entrega a terra prometida para quem crê. Havia um homem, um rei, chamado Ezequias. Ezequiel. Ai, meu Deus. Perdi o nome do rei. Não sei se é Ezequias ou Ezequiel. Eu acho que é Ezequias, o rei Ezequias. E ele estava na época lá do profeta Isaías. Gente, o nome dele me fugiu real da cabeça. Aí vocês depois me lembram se é Ezequias. Abre aí a Bíblia em Isaías. Quem está acompanhando com a Bíblia. Se eu não acredito que eu errei o nome do rei. E o rei, ele era um homem muito bom, mas ele começou a mostrar para as pessoas. Eu já abri aqui em Isaías, eu estou tentando achar o nome do rei, que eu não acredito que eu errei o nome do meu amigo, que ele era muito legal. E o rei, ele começou a mostrar para as outras cidades as riquezas de Israel. E Deus ficou muito triste com ele. Deus mandou ele parar. Quando Deus manda ele parar, você sabe o que ele faz? Nada. Ele continua. E você sabe o que Deus faz? Ele toma a boca de um profeta. E ele diz o seguinte: prepara a tua terra, porque você... Ezequias, achei. É Ezequias mesmo. Prepara a tua casa. Tá lá em Isaías 37. Prepara a tua casa, que você vai morrer. Eu vou te matar. Ele sabia a hora que ia morrer. Engraçado, né? Existem pessoas que Deus avisa do jeito dele, da forma dele. Prepara a tua casa que você vai morrer. O profeta sai do quarto dele e ele se vira para a parede e ele começa a orar. Ele começa a se arrepender e pedir muito perdão a Deus por tudo que ele fez e que se Deus desse mais uma oportunidade para ele, ele ia fazer diferente. Quando o profeta estava lá no pátio, lá embaixo, indo embora, Deus fala com ele: Isaías, volta e fala para Ezequias que ele vai viver mais um pouco. Ele voltou, falou: Deus escutou sua oração e você vai viver mais um pouco. E ele viveu ali mais 15 anos governando Israel. E essa história, ela serve para nos mostrar como a fé pode mudar o curso da nossa trajetória, inclusive o curso de morte. Ali Deus estava bem triste com o comportamento dele, que ele estava se comportando feito criança.
E Deus falou para ele, olha, para de mostrar as riquezas do reino para o povo inimigo. E ele queria ficar mostrando quantos despojos ele ganhou. Quantas vezes eu e você nos comportamos feito criança? Essa palavra é muito forte, sabe? A gente às vezes recebe uma pessoa na nossa casa que quer mostrar tudo, né? Nossa, vem ver meu banheiro, vem ver meu quarto, vem ver minha sala. E não é isso. Não é isso que Deus nos orienta. A palavra nos orienta sobre a reserva, sobre o cuidado. Às vezes a pessoa que entrou na sua casa é um inimigo. E você não vai saber. Mas Deus pede para mim e Deus pede para você, para que a gente seja prudente e para que a gente tenha fé no nosso coração. Às vezes a gente não entende, sabe, qual é o plano da fé, qual é o momento da fé. Aonde eu tenho que exercer fé? Onde eu tenho que acreditar? Você tem que acreditar é quando não tem mais esperança. Você tem que acreditar é quando tudo está morto, quando tudo está acabado. Quando você olha e fala assim, ixi, aquilo ali já era. É ali que Deus quer que você impute fé, generosidade e grandeza. Tá assim, mas Deus pode. Só Deus. Sabe? Diga, transforme o não pode, não quero, não dá por só Deus pode. Porque se Deus quiser, pode acontecer sim. Se for a hora de Deus, o momento de Deus, as circunstâncias de Deus, tudo se faz novo. Então, hoje de manhã, domingo de manhã, o dia do Senhor, é o dia que a gente precisa se arrepender por toda a falta de fé e começar a clamar ao Senhor o dom da fé. Porque a gente sabe que a fé não é um sentimento. A fé, ela vem quando a gente se aproxima do Senhor. É um dos sinais que eu vejo de uma pessoa que está longe de Deus. É uma pessoa que não tem fé. Eu vejo pelo direct do Instagram quem está próximo de Deus e quem não está próximo de Deus. Justamente pelo comentário de vocês. Às vezes a pessoa me escreve, agora eu tô cheia de fé, eu tô crendo, eu tô não sei o que, daqui 2 dias. Tá morto, tá acabado, tá aniquilado. Não vai dar mais certo. Aí ali eu vejo quanto ela está longe de Deus. O quanto aquele ímpeto de fé é um engano para ela mesma. Eu vejo com os meus amigos a mesma coisa, com os meus familiares e às vezes comigo. Peraí, Poliana, não crer é estar longe de Deus. Espírito Santo, em nome de Jesus, aumenta a fé no meu coração. Porque quando você vê uma coisa que você não acredita que pode acontecer, pede para aumentar a fé no seu coração. Às vezes você tem um diagnóstico de morte. Um diagnóstico de que não vai ter vida. E se você acreditar nesse diagnóstico, mostra o quanto você está longe de Deus. Se os médicos dizem prepara a casa, que você vai morrer, você prepara a casa. Mas você crê no seu coração que o Senhor pode mudar o quadro. Se você tiver acometida de uma doença grave, aproveita cada segundo que é lhe dado de presente, ou cada segundo que é lhe dado com a pessoa que está doente de presente, como todos os dias é uma nova oportunidade que Deus está dando para viver aquele dia, todos os dias. Quando vai ser, nós não sabemos. De que modo vai ser, não sabemos. Com quais circunstâncias vai ser, não sabemos. Eu sei que enquanto vida tiver, quando o fôlego ainda estiver dentro do pulmão, enquanto o coração ainda estiver batendo, a minha obrigação e a sua obrigação é crer. E sabendo que se eu não creio, mostra para mim o quão longe eu estou de Deus. Porque uma das características do povo de Deus é que ele crê, ele tem perseverança e ele tem fé. E a falta de fé é um sinal que talvez o meu cristianismo e o seu cristianismo não esteja tão bom assim. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai,
Em nome de Jesus, nos perdoe por toda a falta de fé. Nos perdoe por todas as vezes em que a gente viu uma circunstância e acreditou na circunstância. Porque a palavra nos orienta a gente ver as circunstâncias e acreditar no Deus vivo. E que a partir de hoje o nosso coração esteja totalmente inclinado às coisas do seu reino. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Esse texto de Colossenses, ele quer nos realinhar a despeito da nossa fé. A intenção dele, a missão dele é que eu e você sejamos tão cheios do Espírito Santo, que a falta de fé, ela não é mais um fator preponderante na nossa vida. As coisas podem acontecer, mas por falta de fé não. A vida de um cristão tem muitas tribulações e todos os textos falam sobre as tribulações, todos os textos, sobre desafios, sobre situações desagradáveis, mas a perseverança e a fé, ela precisa residir nos nossos corações e dentro da nossa casa, através da nossa vida. Deus tem uma palavra, uma passagem que ela diz assim: Deus honra a fé. Olha, nem era para ser, mas vai ser, porque essa pessoa está acreditando tanto que vai ser. Nem era ela, sabe, nem era você, mas está crendo tanto, crendo tanto que vai ser. Sabe quando era improvável? Não era improvável que aquilo ali acontecesse, mas a pessoa creu tanto, a pessoa teve tanta fé, tanta legitimidade diante de Deus que aconteceu. E sabe quem é essa pessoa? É você. Coloca agora teu nome e teu sobrenome e declara. Olha, Apoliana Damascena, creu tanto que nem era para ser, mas foi. E é assim que Deus faz, porque Deus honra a fé. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.